Mas pode perguntar-se, qual foi o efeito produzido em Davi por toda essa manifestação de graça e glória ao seu espírito? Uma coisa é certa, corrigiu seus erros em procurar, como alguém disse, trocar a espada pela trolha. Isso fez com que ele empreendesse realmente a sua pequenez, em face da grandeza de Deus nos seus atos e desígnios. Abre aspas. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? É impossível traduzir em linguagem humana as experiências profundas da alma de Davi na sua atitude e interrogação. Quanto à sua atitude, ele entrou, o que nos dá a ideia de absoluto descanso em Deus, sem a intervenção de uma simples nuvem. Não existe uma dúvida, nem suspeição e hesitação. Deus, como gracioso executante, enchia a visão de sua alma e, por isso, ter admitido uma dúvida seria o mesmo que levantar a questão se Deus podia e queria fazer tudo o que ele havia dito. Como poderia ele duvidar? Era impossível. O passado dava-lhe exemplos de argumentos em prova tanto da vontade como do poder de Deus para poder admitir uma só dúvida. Na verdade, bem-aventurada coisa é compreendermos qual é o nosso lugar na presença de Deus, deixarmos que o coração medite nos seus caminhos maravilhosos de graça e podermos estar na sua presença no pleno conhecimento do seu amor redentor. É verdade que é difícil compreender o motivo porque ele havia de amar criaturas como nós somos. E contudo, é mesmo assim, e nós apenas temos que crer e regozijarmos-nos. Mas note-se a sua interrogação. Abre aspas. Quem sou eu? Fecha aspas. Aqui temos o esconderijo da personalidade. Davi sentiu que nada tinha a ver com o assunto. Deus era tudo e a personalidade nada. Para com o rei Davi, quando entrou na presença do Senhor. Agora já não fala dos seus atos, da sua casa de cedros e do seu propósito de edificar uma casa para a arca do Senhor. Não. Alarga-se em considerações acerca dos atos divinos e os seus feitos perdem-se na sua própria insignificância. Segundo o seu critério, o Senhor havia dito, abre aspas, edificar-me-ias tu casa? Fecha aspas. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Em resumo, o Senhor fez saber a Davi que devia ser superior em tudo e que, portanto, não podia ser precedido na construção de uma casa. Isso poderia parecer uma lição simples, contudo, aqueles que conhecem alguma coisa dos seus corações orgulhosos sabem que era muito diferente. Abraão, Davi, Jó, Paulo e Pedro experimentaram a dificuldade de conhecer a personalidade e exaltar Deus. Esta é de fato a lição mais difícil para o homem, porquanto todo o seu ser é baseado naturalmente em princípios completamente opostos, isto é, a exaltação da individualidade e a indiferença para com Deus. É necessário acrescentar alguma coisa em prova disto. A Escritura Sagrada e a experiência demonstram o fato que o homem procura um lugar de importância e isso não pode ser conseguido sem que os direitos de Deus sejam postos de lado. Porém, a graça de Deus inverte o assunto e faz do homem nada para tornar Deus tudo. Abre aspas. É isto o costume dos homens? Fecha aspas. Não é, de fato, o costume
nem a lei do homem, mas é o costume de Deus. O costume do homem é elevar-se a si próprio, regozijar-se na obra de suas mãos, andar à luz do seu próprio brilho. Por outra parte, o costume de Deus é desviar o homem de si próprio, a fim de o ensinar a ver a sua própria justiça como trapos de imundícia, a abominar-se e arrepender-se no pó e na cinza. Jó 42, versículo 6. E apegar-se a Cristo do mesmo modo que o náufrago se agarra à rocha. Sucedeu assim com Davi, quando entrou na presença do Senhor e, aquecendo-se de si próprio, permitiu que a sua alma saísse em sua adoração de Deus e dos seus caminhos. É esta a verdadeira adoração e é o inverso da religiosidade humana. Adoração é o reconhecimento de Deus na energia da fé. Religiosidade é a eleição do homem no espírito do legalismo. Sem dúvida, Davi teria parecido a muitos um homem mais consagrado a Deus quando pensava em edificar uma casa para o Senhor, do que quando estava na sua presença. No primeiro caso, ele procurava fazer alguma coisa. No último, não fazia aparentemente nada. À semelhança das duas irmãs de Betânia, em que uma parecia, no juízo da natureza, ter estado a fazer todo o trabalho, e a outra ter estado assentada, ociosa. Mas, como são diferentes os pensamentos de Deus! Davi, assentado na presença do Senhor, estava numa posição correta, ao passo que, quando procurava edificar uma casa para o Senhor, estava numa posição errada. É preciso recordar que, no passo, a graça nos afasta de nossos próprios atos. Não nos impede de agirmos por Deus. Antes, pelo contrário, impede apenas o trabalho obtuso. Não anula o serviço, mas põe-o no seu devido lugar. Por isso, quando a alma de Davi foi restaurada, quando compreendeu que não era no seu tempo nem ele o homem para pôr de parte a espada e pegar a trolha, quão prontamente acedeu. Como desembaiou prontamente a sua espada para tomar o seu lugar outra vez no campo de batalha. Como se dispôs a ser o servo militante até o fim e permitiu que o véu fosse lançado sobre ele nesse caráter. Quão pronto estava a retirar-se para que outro pudesse fazer o trabalho. No capítulo 8 do segundo livro de Samuel, mostra-nos Davi combatendo e ferindo os filisteus e adquirindo, deste modo, uma maior fama como homem de guerra e provando como tinha aprendido eficazmente a lição do Senhor. Será sempre assim com todos aqueles que aprendem o significado da graça e da glória de Deus. Pouco importa qual seja o caráter do serviço. Quer seja edificando uma casa ou vencendo os inimigos do Senhor, é tudo a mesma coisa. O verdadeiro servo está pronto para tudo. Davi saiu do santo repouso da casa de Deus para guerrear as guerras do Senhor, a fim de poder, por meio da sua luta, limpar o terreno para outro lançar as bases dessa casa, que o seu coração tanto desejava construir. Na verdade, isto era renúncia própria. Davi era em tudo o servo no aprisco, no vale do carvalho, na casa de Saul e no trono de Israel. Ele manteve sempre o caráter de servo, mas devemos considerar outros acontecimentos, de modo a podermos aprender princípios mais profundos acerca de Davi em ligação com a casa de Deus. Ele teve de aprender de um modo notável, onde deviam ser lançados os fundamentos da casa de Deus. Leia
o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, que é paralelo ao capítulo 24 de 2 Samuel. E verá como teve lugar a queda de Davi, mandando numerar o povo. Envaideceu-se das suas hostes, ou antes, as hostes do Senhor, que ele de boa vontade considerava suas, quis contar os seus recursos, e enfim teve de aprender a sua inutilidade. A espada do anjo destruidor destruiu 70.000 dos soldados, em que tanto se vangloriava e pôs na sua consciência com terrível solenidade o seu pecado de numerar o povo do Senhor. Contudo, isto teve o efeito de mostrar muito da graça e renúncia própria que havia em Davi. Escutai as suas palavras, comoventes, enquanto expõe o seu peito aos golpes do juízo divino. Abre aspas. Não sou eu o que disse que contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Fecha aspas. Isto era graça preciosa. Ele pôde dizer teu povo e estava pronto a colocar-se entre o povo e o anjo destruidor. Porém, no meio da ira, houve misericórdia na ira de Ornã. O anjo meteu a sua espada na bainha. Abre aspas. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Fecha aspas. Aqui, pois, estava o lugar onde a misericórdia triunfou e fez com que a sua voz se ouvisse acima do ruído do juízo. Foi aqui que correu o sangue da vítima, e aqui se lançou o fundamento da casa de Deus. Abre aspas. Vendo Davi, ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, Jebuseu, sacrificou ali porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, este será o holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. 1 Crônicas 21, 28, 22, versículos 1 a 2. Que bendita descoberta! Davi não podia ter descoberto com tanta certeza o lugar onde a casa do Senhor deveria ser edificada. Se o Senhor lhe tivesse indicado o monte de Moriá e dito para ele marcar um ponto onde devia ser edificada a casa, ele nunca poderia ter uma ideia do seu profundo significado. E por que perder palavras com isto? O Senhor sabe como guiar o seu povo e o modo de o instruir segundo os segredos da sua mente. Ensinou o seu servo Davi, primeiramente por instrumentalidade do julgamento, e de misericórdia em seguida, e deste modo levou-o ao próprio lugar onde desejava que o templo fosse construído. Foi por meio das suas necessidades que Davi descobriu tudo quanto ao templo de Deus, e então continuou com os preparativos, como aquele que havia aprendido a conhecer o caráter de Deus por meio do seu próprio fracasso. Abre aspas. Esta será a casa do Senhor Deus, fecha aspas. O lugar onde a misericórdia pôde regozijar-se contra o julgamento,
o lugar onde o sangue da vítima correu, onde Davi viu o seu pecado tirado, tudo isto era muito diferente de edificar uma casa com base no fato de ele habitar numa casa de cedros, como lemos em 2 Samuel capítulo 7. Em vez de dizer, eu moro em casa de cedros, podia confessar, sou um pobre pecador perdoado. Uma coisa é agirmos com base naquilo que nós somos e outra, atuarmos com base naquilo que Deus é. A casa de Deus deve ser sempre um testemunho da sua misericórdia, quer pensemos no templo da antiguidade ou na igreja. Agora, um e a outra mostram o triunfo da misericórdia sobre o julgamento. Na cruz vemos o golpe da justiça caindo sobre a vítima imaculada. E então, o Espírito Santo veio para juntar os homens em redor daquele que ressuscitou dentre os mortos. Do mesmo modo que Davi se dispôs a juntar as pedras lavradas e os materiais para a casa de Deus, logo que o local para a sua edificação foi marcado. A igreja é o templo de Deus vivo, do qual Cristo é a pedra da esquina. Os materiais para esse edifício foram adquiridos e o lugar da sua fundação comprado no momento dos sofrimentos de Cristo. Davi é um símbolo de Cristo nos seus sofrimentos. Assim como Salomão simboliza o Senhor na sua glória, Davi foi homem de guerra, ao passo que Salomão foi o homem do repouso. Davi teve que lutar com o inimigo, ao passo que Salomão pôde dizer, adversário não há, nem algum mal encontro. 1 Reis 5:4. É assim que esses dois reis ilustram aquele que, por meio da sua cruz, fez ampla provisão do necessário para a edificação do templo que será revelado em ordem divina e perfeição no dia da sua glória. Davi mostrou, por fim, que, embora a sua ideia de edificar a casa de Deus necessitasse de ser corrigida, a sua afeição pela casa não era menos fervorosa. Por fim, ele exclama, abre aspas, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato e obra de engaste, e pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. 1 Crônicas 29, versículo 2. Assim, a graça põe em serviço no seu próprio lugar, e não somente isso, mas dá-lhe uma energia que o serviço extemporâneo nunca pode apresentar. Davi havia aprendido lições na presença do Senhor que na ilha de Ornã, o Jebuseu, o prepararam maravilhosamente para fazer os necessários preparativos para o templo. Agora ele podia dizer, abre aspas, com todas as minhas forças já tenho preparado, e ainda, de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro ou a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. A sua energia e o seu afeto eram consagrados a uma obra que havia de ser levada à maturidade por outro. A graça faz com que o homem se oculte a si próprio e faça de Deus o seu alvo. Depois de Davi ter contemplado a pilha brilhante de ouro que o seu coração havia acumulado, ele pôde dizer, abre aspas, da tua mão tu damos. Fecha aspas, 1 Crônicas 29:14. Abre aspas, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai.
Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riqueza e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e dar força em tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de Ti, e da Tua mão Tu damos, porque somos estranhos diante de Ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança, Senhor Deus nosso. Toda essa abundância que preparamos para Te edificar uma casa, ao Teu santo nome, vem da Tua mão, e toda é Tua. 1 Crônicas 29, de 10 a 16. Quem sou eu? Que interrogação! Davi nada era, e Deus era tudo, e em todos. Se alguma vez havia tido a ideia de que podia oferecer alguma coisa a Deus, já não a tinha mais. Era tudo do Senhor, e na sua graça o Senhor tinha permitido que eles lhe oferecessem aquilo que era seu. O homem nunca poderá fazer de Deus seu devedor, ainda que busque sempre fazê-lo. O Salmo 50 e o primeiro capítulo do livro de Isaías e o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos provam que os esforços incessantes do homem, quer judeu, quer gentil, é dar alguma coisa a Deus, mas esse esforço é totalmente em vão. A resposta a dar ao homem que assim procura fazer de Deus seu devedor é: se eu tivesse fome, não toleria? Salmo 50, versículo 12. Deus tem que ser o doador e o homem aquele que aceita. Quem, diz o apóstolo Paulo, lhe deu primeiro a ele? Romanos 11, versículo 35. O Senhor aceitará graciosamente daqueles que aprendem a dizer: da tua mão tu damos. Porém, a eternidade mostrará como Deus é o grande primeiro doador. Ainda bem que é assim. Bem para pobres pecadores culpados, abatidos, poderem reconhecer em Deus o dador de tudo, dador da vida, do perdão, da paz, da santidade e da glória eterna. Feliz Davi, quando, ao chegar ao fim da sua carreira, pôde esconder-se e as suas ofertas atrás das ricas abundâncias da graça divina. Feliz por saber, ao entregar o plano do templo a Salomão, seu filho, que seria para sempre o monumento do triunfo da misericórdia de Deus. A casa havia a seu tempo de ser levantada, em magnificência e esplendor, desde as suas fundações. A efulgência da glória divina havia ainda de encher de um a outro extremo. Contudo, nunca poderia ser esquecido o fato de que estava edificada no ponto sagrado onde o juízo devastador havia sido sustado pela mão da misericórdia soberana, agindo de acordo com o sangue de uma vítima imaculada. E passando do templo de Salomão para aquele que nos últimos dias há de ser levantado no meio do amado povo de Deus, como podemos ver nitidamente o desenrolar dos mesmos princípios celestiais. Ainda mais quando passamos do templo terrestre ao templo celestial, podemos ver o triunfo glorioso de misericórdia sobre todas as barreiras de separação, ou, antes, a gloriosa harmonia estabelecida entre a misericórdia, a verdade, a justiça e a paz. No meio do brilho da glória milenial, Israel na terra e a Igreja na glória,
volverão os olhos para a cruz como sendo o lugar onde a justiça embainhou a sua espada e a mão da misericórdia começou a erigir a superestrutura que brilhará com brilho e glória eternos, para louvor e honra de Deus, o bendito dador de tudo.